na próxima terça-feira, pode reunir em um mesmo espaço o presidente Jair Bolsonaro e Lula. Os dois estão na lista de convidados que inclui ex-presidentes da República, ministros, parlamentares, advogados e artistas. Ainda não foi informado oficialmente se o petista vai comparecer ao evento. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, confirmou que irá à posse de Moraes. A resposta foi dada após o ministro ir ao Palácio do Planalto na última quarta. De acordo com interlocutores, a conversa, que durou quase uma hora, foi selada com um presente de Bolsonaro a Moraes, que era uma camisa do Corinthians. Eu acho que todos os convidados deveriam comparecer, sim, independentemente de correr o risco, né, de ter que ficar ao lado de arquirrivais políticos. Primeiro que é uma prova de civilidade. Segundo, que do ponto de vista político, aparecer na foto ia ser bom para todo mundo, né? Terceiro, se você se ausenta e o teu concorrente vai, você vai passar a imagem para a opinião pública aí de medroso, de covarde, porque no final das contas, todo mundo em algum momento já teve ou tem diferenças com Alexandre Moraes, que, a bem da verdade, nunca fez questão de agradar absolutamente ninguém. Toma medidas polêmicas, que a gente contesta muitas delas, mas, de fato, ele sempre foi alguém que age de uma forma altiva, de uma forma em que parece sempre que ele não se deixa influenciar. Então, se você tem um ministro com esse perfil, um ministro duro na queda, um ministro que você sabe que vai de fato avaliar com todo rigor e dentro da lógica dele, não há motivo para você se manter distante, temendo esse tipo de coisa, esse tipo de rigor. O presidente Bolsonaro fez muito bem, por exemplo, até para tentar distensionar um pouco o ambiente, dar uma camisa de clube de futebol para ele. Encontrou, inclusive conversou de forma reservada com ele, cerca de um mês e meio atrás, naquele evento que homenageou o Gilmar Mendes. Então, por que os outros deixariam de comparecer? Eu, se fosse qualquer um desses ex-presidentes convidado, mas iria sem a menor dúvida. Ainda falando sobre Alexandre de Moraes, mais uma informação: a Confederação Nacional da Indústria, federações e associações de todos os segmentos industriais do país se uniram contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender o novo decreto do governo que reduziu em 35% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. No manifesto, os empresários afirmam que a decisão de Moraes causa um ambiente de incertezas e pedem a solução imediata para o impasse do IPI. Na última segunda-feira, o ministro suspendeu o decreto 11.158, editado pelo governo federal em 29 de julho, que especificou os produtos fabricados no Brasil que teriam o corte de 35% do imposto. Moraes então determinou que a redução não valeria para produtos concorrentes aos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus, que tenham um processo produtivo básico válido. O ponto de discussão é que a Superintendência da Zona Franca de Manaus não consegue fornecer a lista do processo produtivo básico existente, válido, fiscalizado e regular, travando a redução do imposto. A decisão de Moraes atende a um pedido do Partido Solidariedade, que alega que a medida prejudica a competitividade dos produtos fabricados na Zona Franca. Segundo o governo, o corte do IPI beneficiaria 4 mil produtos não fabricados na região. Na Zona Franca de Manaus são produzidos eletrodomésticos, veículos, motocicletas, bicicletas, TVs, celulares, aparelhos de ar-condicionado, computadores, entre outros produtos. Perfeito. Eu vou me ater aqui ao Supremo para dizer o seguinte: a esse encontro, eu sou inteiramente favorável à ida do Bolsonaro, claro, a todos os chefes de poderes, quando há um evento desse tipo. E gostaria que os poderes se entendessem, sim, não gosto de ver esses embates. Agora, o que precisa fazer, tanto o TSE quanto o STF, é o que o ministro Luiz Fux, que está deixando a presidência, né, daqui a alguns dias, do Supremo, fazer o que ele prometeu no discurso de posse. Eu vou ler poucos trechos aqui, rapidinho. O STF não detém o monopólio das respostas, nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Não hesitarei em tomar decisões que protejam a liberdade de expressão. O Poder Judiciário não pode apropriar-se dos canais de legítima expressão da vontade popular
reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. O que se chama de judicialização da política ou ativismo judicial tem exposto o STF a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas de desacordos morais que deveriam ter sido decididas no parlamento. Esses trechos, infelizmente, nunca trocaram, como eu disse no artigo publicado nesta edição da Revista Oeste, nunca trocaram a garganta do orador pela vida real. O STF e o TSE devem agir com imparcialidade para que o Brasil volte à normalidade. O Brasil não pode ter esse tipo de conflito, porque cabe ao TSE cuidar das eleições com imparcialidade, cabe ao STF cumprir o que diz a Constituição e defendê-la. Fica bem mais fácil o convívio dos três poderes se eles entenderem que não há nenhum mais igual que os outros. Há mais uma interferência em políticas que são de prerrogativa do legislativo ou do executivo, né? Como o Guilherme Fiuza disse, o STF colocando aí sua caneta em políticas tarifárias. Eu trouxe essa semana, mas não fica só nisso, né? Eu trouxe essa semana uma notícia aí, buscamos na internet, uma notícia de 11 anos atrás, quando o próprio Congresso passou o voto auditável para as eleições de 2014 e o STF foi lá e derrubou o que o Congresso passou, né? Porque muita gente fala, mas o Congresso não passou a PEC do voto auditável o ano passado. Esse trem já partiu da estação, vamos deixar para lá. Mas espera aí, o Congresso passou há 11 anos e o STF foi lá e derrubou. Diz que era inconstitucional lá no artigo 5º da lei. Então fica muito difícil governar e legislar com um STF desse. É por isso que eu falo que infelizmente, essa composição do STF, nós temos sempre que respeitar o STF como instituição, mas essa composição é uma composição ativista, são sabotadores da República, né? Essa interferência o tempo todo. Agora, sinceramente, celebridades, né? Outros candidatos, é de um narcisismo tão latente isso, que é impressionante. O próprio ministro Alexandre de Moraes fala sempre nos pais fundadores da América, Alexander Hamilton para cá, Thomas Jefferson para lá, vive falando deles, mas esse tipo de festividade seria uma afronta. Os ministros da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, todos são altamente discretos, só falam nos autos, não têm redes sociais, não fazem live. Então, eles falam tanto, né, na justiça americana, mas não seguem aí os preceitos da descrição da justiça americana. O presidente, claro, é o presidente, ele demonstra ali, ele é o chefe do executivo e ele demonstra, a ida dele demonstra essa possível, quem sabe, né, talvez seja só wishful thinking, mas uma possível harmonia, um gesto de querer que os poderes estejam em harmonia. Quando os advogados conservadores pediram uma reunião com o ministro Fachin, porque advogados progressistas, esquerdistas fizeram a reunião, eu também critiquei. Eu acho que os ministros não têm que se reunir com advogados conservadores, progressistas e muito menos ficar participando de festividades com celebridades, né? Eles adoram os holofotes, são pavões, adoram os holofotes. Agora, quanto ao presente que o presidente Bolsonaro deu ao ministro, acho que o presidente errou. Ele não deveria ter dado uma camisa de time de futebol, ele deveria ter dado um exemplar da Constituição, porque parece que dentro do STF não tem mais nenhum.